Fala, leitores da Bíblia, a gente vai ler hoje Eclesiastes capítulo 7. E esse livro foi escrito pelo homem, depois de Jesus, o mais sábio que se passou por aqui. Ele recebeu da parte de Deus grande sabedoria e foi aquele, que escreveu também Provérbios, que a gente já leu, foi Salomão. Então a gente vai ver nesse capítulo diversos conselhos aí para uma vida debaixo do sol, né? Que é uma expressão que ele usa várias vezes nesse livro, né? Ele começa dizendo: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza o bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. Bom é que retenhas isto e também daquilo. Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Tudo isto experimentei pela sabedoria, e disse: tornei-me sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo. Deixa eu começar de novo o versículo. Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela,
mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um, como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Bem, eu gostaria de fazer um destaque a alguns versículos. O primeiro, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Essa frase é muito importante porque nós sempre nos empolgamos demais no começo das coisas. Quando a gente começa um curso, quando a gente começa a ir numa nova igreja, quando a gente começa, sei lá, quando a gente tem um filho, quando a gente casa, enfim, no começo das coisas, todas as coisas são maravilhosas, mas eu não sei o que acontece, talvez seja cultural nosso, a gente se empolga demais no princípio, mas a gente não tem consistência ao longo do caminho, a gente não é diligente, nós não somos disciplinados a perseverar, trabalhando e focando nos nossos objetivos ao longo do percurso. É como aquela pessoa, né, que a gente chama de fogo de palha, né, que começa com as coisas com muita avidez, com muita força, mas é fogo de palha, ou seja, aquilo se consome rapidamente e logo se acaba. O que ele está dizendo é que melhor é o fim das coisas e não o seu princípio. Ou seja, a gente deve começar as coisas com equilíbrio, com moderação e aos poucos ir ganhando força e chegar de forma consistente no fim daquela jornada que nós empreendemos, seja isso um curso, seja isso ter um filho, um casamento, seja o que for, nós precisamos ao longo do percurso ter força e motivação suficiente para chegar até o fim da jornada. É muito mais importante, né? Muito mais glorioso do que o seu início. Um outro destaque que eu gostaria de fazer está aqui no versículo 10. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Geralmente as pessoas, especialmente nas igrejas, os crentes mais velhos, têm saudades dos tempos de antigamente, de como a vida na igreja era no passado, do pastor lá da sua juventude, da sua mocidade, e nessa de olhar para trás e achar que as coisas do passado foram melhores, nós perdemos de desfrutar e de aproveitar o que Deus está nos ensinando, está nos proporcionando no momento presente. Então ele está dizendo aqui, olha, não pergunte assim, por que foram os dias passados melhores do que este? Porque não é sábio perguntar assim, não é sábio olhar desta forma. O nosso momento, a cada instante da nossa vida, é guiado por Deus e Deus está nos ensinando, trabalhando nas nossas vidas a cada dia da nossa existência. E uma última coisa que eu gostaria de destacar é o versículo 14. No dia da prosperidade, goza o bem. Ou seja, se Deus tem te dado trabalho, tem te dado saúde, tem te dado recursos financeiros, desfrute disso. Com equilíbrio, obviamente, a gente já falou sobre isso, né? Mas no dia da adversidade, não se frustre com Deus, mas faça o seguinte, versículo 14, considera em que Deus fez tanto este como aquele. Foi Deus quem te deu o dia da prosperidade e foi Deus quem te deu também o dia da adversidade, ok? E por que ele faz dessa forma? Ele coloca aqui, ou para quê, né? Ele coloca aqui no final do versículo 14, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, nós devemos reconhecer que Deus
é quem faz cada um dos nossos dias. Não está nada no nosso controle. Para quê? Para que a gente não saiba o que vai vir depois. O futuro, de fato, como diz o ditado, a Deus pertence, e Ele não quis compartilhar com a gente. Bom, há muitas coisas importantes nesse capítulo. Se você quiser, compartilhe aí nos comentários o versículo que você gostaria de destacar, ok? E amanhã, segunda-feira, eu devo publicar, antes de publicar o vídeo da leitura bíblica, eu vou publicar um vídeo especial, diferente do que eu tenho colocado aqui no canal, e eu gostaria que você assistisse com atenção, tá bom? Então fique com Deus, até amanhã, se Deus quiser.